pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Ludmilla e desde 2020 eu e meu esposo estamos aqui no Canadá. Recentemente nós recebemos o nosso PR e foi através do francês. O francês foi fundamental nesse processo e desde então eu já estou com vontade de voltar a gravar vídeos aqui, então decidi usar essa história, essa experiência de aprender francês do zero para retornar aqui para o YouTube. Espero que a minha história possa incentivar, esclarecer, ou, enfim, ajudar quem está nesse mesmo processo. Atualmente, o francês ele está sendo muito importante para quem quer ficar aqui no Canadá. Expliquei lá nos primeiros vídeos que é um sistema de pontuação e desde o ano passado veio uma avalanche de mudanças. Eu sigo muitas empresas de consultoria no Instagram e eu vejo ali eles atualizando diariamente com as novidades que o governo tá lançando e é bem confuso, sinceramente, por isso que eu acho importante ter uma pessoa que te ajude nesse processo. Você não é obrigado a contratar ninguém, mas desde o início, eu sempre quis alguém para me ajudar, porque eu queria ficar focada em aprender francês e não ficar acompanhando os draws, enfim. Ainda mais que, obviamente, ninguém sabia que as leis iam começar a mudar repentinamente, mas é intenso isso pode, se você ficar muito bitolado, é bem complicado. Eu preferi ter alguém que tivesse ali acompanhando o meu processo e eu ia ficar só focada em aprender francês. Mas desde o ano passado, muitas regras mudaram, mas o francês em si não. E pelo contrário, está sendo incentivado. É uma explosão agora de anúncio de professores dando aula de francês, francês para o TEF, francês para quem quer morar no Canadá. Então, viram, obviamente, cada novidade traz oportunidades também. E não que não seja possível, imigrar sem ser no francês, porém, o francês se tornou uma via para muita gente. E como eu disse nos outros vídeos, nós falantes de português temos inclusive uma certa facilidade de aprender o francês, então é completamente possível. Eu vejo aí em torno de um ano você já está com condições de fazer a prova e conseguir. Por isso que eu estou aqui compartilhando a minha experiência, espero que vocês aprendam com os meus erros. No primeiro vídeo, na verdade na parte 2, eu parei aqui de quando eu fiz a primeira prova e eu não passei. E aí eu vou, então, continuar a partir desse ponto. Eu fiz a prova em abril de 2023, a primeira. Serviu ali para, então, eu saber em que ponto eu estava. E eu fiquei realmente muito feliz com o meu resultado, apesar de não ter passado. Mas eu continuei estudando. E como eu percebi que eu estava indo legal, assim, eu aprendi bastante, falei, eu senti um salto de aprendizado absurdo. Eu meio que mantive a mesma estratégia. A única coisa que eu mudei foi que antes eu fazia aula uma vez por semana e aí eu comecei a fazer 2 aulas por semana. Então, uma aula eu mantive o professor no método dele, no livro que nós estávamos aprendendo, que nós estávamos utilizando, e uma segunda aula para focar na prova, principalmente redação e conversação. O meu professor, ele é muito bom de redação, ele escreve muito bem, então ele conseguiu me ensinar muita coisa que a gente sabe, escrever é uma arte, Então, eu nunca fui muito boa de redação, eu costumo passar pro papel o que tá na minha cabeça. E não é muito bom, porque você precisa aprender, a resumir, a não ficar repetindo, variar o vocabulário e tudo mais. Então, eu tive que não só aprender a redação em si, lembrar de técnicas, enfim, como fazer isso em uma outra língua. E eu evolui bem e também a gente foi fazendo as aulas de conversação, sempre baseado na plataforma Prep My Future. Lá tem uma série de exemplos, de modelos do que pode cair, de temas que podem cair. E eu usava aqueles temas com o meu professor e a gente fazia simulação de conversação e de redação. Outra coisa também, comecei a comprar livros. Aqueles livros que eu contei, que eu doei depois que eu passei na prova. Eu comprei o livro da Dilane Murro, de conjugações verbais e gramática.
As conjugações verbais, eu acho que eu fiz o livro quase que inteiro. De gramática, não tanto, mas eu gostava porque era um livro muito sucinto. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o nome dela e o livro certinho. Ela tem um website onde tem todos os vídeos e cada vídeo tem nossa, tem, sei lá, 3, 4 páginas de exercício para você fazer. Ela também tem os vídeos no YouTube. E eu gostava muito, porque eram uns vídeos de, sei lá, 7, 10 minutos explicando a gramática, super direta. E aí ela linkava com o livro dela, onde tinha diversos exercícios e você podia fazer, né, praticar. Também aqui em Hamilton tem o Centro Francófono de Hamilton. Em Toronto também tem. Eu não sei em London como é que é, mas eu sei que tem grupos que praticam francês lá em London também. Tem o Collège Boréal, tem em Hamilton também, e aí tem aulas, enfim. Tem incentivos aqui e lugares para você praticar francês. E Hamilton é muito mais perto para mim. E esse centro francófono, ele tem diversas atividades para falante da língua francesa. E uma dessas atividades são círculos de conversação. Então, tem online, presencial. Eu queria, no presencial, né? Porque eu queria conversar ali com a pessoa, me expor na frente de alguém que está falando francês e eu ter que me virar ali na hora. Então, eu queria isso. Eu participava de 3 grupos. Um que era um sábado era quinta, cada 3 quinta-feiras. Um que é um sábado sim, um sábado não. E o outro que era toda terça, algo assim. Era bom, eu gostava muito desses círculos de conversação, porém, iam mais pessoas, né? Então, tinham círculos que tinham 13, 15 pessoas, outros 7 pessoas. Então, você não pode dominar, né? Aquele grupo não é pra você. Você tá ali com outras pessoas que também estão praticando e a gente é muito legal, mas de tudo não foi o melhor para eu praticar, porque não era só uma aula particular. Eu gostaria de ter tido isso, mas eu infelizmente não tive. Mas foi muito legal, porque você ouvia as outras pessoas conversando, você ouvia as outras pessoas falando, isso também ajuda bastante. Ajuda a destravar, você tá muito envergonhado no início, e aí, né, o professor te incentiva a falar, e você começa ali devagarinho, até que daqui a pouco você sente que tá fluindo mais, mesmo com erros. Então foi muito bom ter participado desse centro francófono de Hamilton. E 10 meses depois da primeira prova, eu marquei a segunda prova. E aí, vamos lá. Eu fui muito bem nessa prova. Eu fui melhor do que na primeira prova. Eu repeti o CLB 8 para compreensão escrita, 7 para compreensão oral. Na expressão escrita, que é a redação, eu tirei 6. Porém, lembra que eu falei que para esse CLB é um intervalo de nota? Aqui eu fiquei muito perto do CLB 7. Por 6 pontos. Eu não consegui o CLB 7. Numa prova de 450 pontos. Então, 6 pontos, sei lá, foi 2 errinhos ali bobo que eu cometi e que me tiraram a nota. E na expressão oral eu tirei 8. E aqui, gente, esse 8, eu não ter conseguido 7 na redação aqui foi pauleira. Eu fui muito bem na expressão oral e eu fiquei muito feliz que eu consegui desenvolver bem a parte de conversação. E eu me lembro muito bem dessa prova que a instrutora da conversação... Bom, vamos lá do início. A expressão, a prova de compreensão escrita e oral, ela é seguida. Você dá o start na prova, você tem, se eu não me engano, 1 hora para responder 40 questões, ou 40 minutos para responder 60 questões, algo assim. E você dá play, o tempo começa a correr. E você tem que terminar a prova. Na prova de compreensão escrita, você pode voltar, né? Dá para avançar e voltar, enfim. Quando você termina, você vai direto para a prova de compreensão oral. E aí você não tem domínio nenhum sobre o áudio. A partir do momento que você dá start, a prova começa e você só tem que prestar muita atenção. Antes da questão, sempre tem uns 5, 10 segundos de silêncio que você consegue ler a questão.
mas eventualmente você não conseguiu terminar de ler e o áudio começa e você precisa se virar ali, mas é tranquilo, tem, né, um tempo para você dar uma olhada, por isso que é bom praticar bastante, e a plataforma Prep My Future é muito boa para isso, porque você consegue ir pegando o jeito. É muita prática também de você passar o olho e já pegar o que você precisa, e quando o áudio começar, você só fica atento para entender a mensagem e saber o que responder. A expressão, e aí vai direto. Quando você terminar a prova de ouvir, você tem uns 10 minutos aí para a prova de redação. Então você pode ir lá, fazer um xixi, tomar uma água. E aí são, acho que 40 minutos ou 50 minutos de redação. E isso vai esgotando a sua energia ao longo do tempo, porque você tá lá super concentrado. Aí você passa na primeira prova, você passa na segunda prova, né? Passa no sentido de faz, né? Você faz a compreensão escrita, compreensão oral. Aí a redação, ela exige muito de você, porque, como eu disse, é uma competência ativa, né? Você precisa criar algo. Então, eles vão te dar um tema, e aí você precisa, né? Você precisa criar algo a partir daquele tema. Isso vai queimando seus neurônios. Quando você termina a redação, você tem um tempinho ali pro almoço, depende de quando você fez a sua inscrição, você pode ser a primeira pessoa a fazer a prova de compensação, a segunda, a terceira, então você vai ter um tempinho a mais ou não. Mas nesse momento você já tá de saco cheio, assim, porque você já passou 3 horas de prova. E a instrutora, nesse dia dessa prova 2, ela foi uma fofa comigo. Ela me conduziu muito bem, ela uma pessoa suave, muito simpática. Então, quando a gente entrou na prova, eu lembro que eu estava muito à vontade. E como a gente quebrou o gelo antes, quando a gente começou a prova, que ela me deu o papel, eu estava já tão à vontade, e eu lembro que essa prova foi muito, sabe assim, fluiu muito bem. E isso refletiu na minha nota. Eu tirei 8 na prova de expressão oral. E aqui, nossa, eu fiquei muito feliz. Porém, eu não passei na redação, por míseros 6 pontos. E aí o Rodrigo, que era o rapaz, né, que me ajudava, né, o consultor, ele falou, liga lá e pede para eles reavaliarem essa prova. E aí foi quando eu comecei a tentar, né, a fazer com que eles vissem de novo e né, ver se eu conseguia esses 6 pontinhos a mais. Porém, não foi possível, porque eles não fazem isso. Quando eu li no site da Câmara de Comércio de Paris, né, que é a instituição que faz o TEF, enfim, as provas, lá já tinha dito que a prova é avaliada por 2 pessoas. Então, compreensão escrita e oral é múltipla escolha, é certo ou errado, não tem o que avaliar. Redação e o áudio, né, que eles enviam que eles gravam da nossa conversa, já vai para 2 instrutores que vão avaliar, e eles já sabem como avaliar, né? Eles já têm ali o papel, inclusive essa folha de avaliação, ela é disponível, o que se espera de cada nível né, de proficiência. E é muito difícil 2 instrutores, 2 examinadores darem 2 notas muito diferentes. Eles vão dar as notas muito parecidas porque é próximo, né? Apesar de ser subjetivo, a pessoa que está analisando ela né, depende, né, assim, dela, do que ela vai entender daquilo que ela ouviu e daquilo que ela leu, mas ainda assim são 2 instrutores diferentes, e é por isso que eles fazem isso. Então, quando os 2 terminam a correção, eles devem fazer uma média e entregam a nota pra gente 4 dias, até uma semana depois. Então, isso para eles já é considerado uma reavaliação. Então, eles não fazem reavaliação. A única forma possível de você, e pelo que eu entendi, não é ter o seu conteúdo ali reavaliado. Seria de você conseguir fazer a prova de novo sem custo, se algo, algo perturba o ambiente no dia da prova. É muito vaga essa explicação deles,
né? O que seria essa perturbação? Eu entendo que seria algo do tipo, soou o alarme de incêndio, você precisou evacuar o prédio e, né, não deu para terminar a prova. Então eu imagino que seja algo nesse sentido. Mas se você bater na trave como eu, saiba que você vai ter que refazer a prova. Sem choro nem vela, vai ter que refazer. E foi isso que eu fiz, né? Eu, né, na hora que eu entendi, eu cheguei a mandar um e-mail para a Aliança Francesa perguntando, ela me respondeu isso, dizendo que não ia reavaliar, porque já é feita avaliação por 2 instrutores. Então, só nos resta continuar tentando. Aqui também essa prova foi feita em novembro. E enquanto eu estava esperando a resposta, eu recebi a propaganda de uma imersão no Quebec. E eu podia escolher entre a cidade de Quebec ou Montreal e passar. Aí tem diversas opções, né? Você pode fazer uma semana de aula, mas a propaganda eu lembro que era uma imersão de pelo menos 4 semanas. E foi uma proposta muito boa. Eu lembro que eu paguei assim, de sei lá, $5.000 por $800. Foi algo assim, realmente, eu não lembro se eram esses preços mesmo, mas foi algo assim muito, um desconto absurdo. E eu comprei. E eu lembro que eu tava esperando a resposta e meu esposo falou, tá, mas e se você passar nessa prova? E aí eu pensei, poxa, primeiro que a promoção realmente estava muito boa. Se eu passar nessa prova, vai ser uma forma de praticar meu francês e coroar esse tempo todo estudando. E se eu não passar na prova, vai ser algo que eu vou fazer para continuar praticando francês e vai fazer parte desse meu aprendizado de francês. Então eu comprei essa imersão no Quebec que eu iria fazer só em junho do ano seguinte. E alguns dias depois recebi o resultado, não passei na prova de redação e, bom, paciência, vamos para a próxima prova. E aí eu vou continuar contando então como é que foi no próximo vídeo, a minha preparação para a prova número 3 daí e o que eu fiz para continuar evoluindo no francês. Então até mais, tchau!